Olá, seja bem-vindo ao Dica do Especialista. O tema de hoje é sobre vasculite. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o reumatologista Dr. Glauco Schmidt. Olá, Dr. Glauco, seja bem-vindo ao Dica do Especialista. É sempre uma satisfação comparecer aqui. Doutor, hoje a gente vai falar de um tema chamado vasculite. Fala pra gente o que é essa patologia. Vasculite, como o próprio nome já diz, é um conjunto de doenças que tem como característica o acometimento dos vasos sanguíneos, que podem ser tanto os vasos arteriais quanto os vasos venosos. E quais são as causas? Existem causas primárias e causas secundárias das vasculites. E muitas vezes as vasculites elas vêm acompanhadas de outros tipos de doença reumatológica, como lúpus, esclerose sistêmica ou mesmo outras doenças do tecido conjuntivo ou doenças que não são tão relacionadas ao reumatismo. As causas primárias das vasculites são doenças mais específicas e que têm uma predileção por algum órgão ou por algum tipo de vaso específico. E qual tipo de pessoa assim, que está mais propenso a desenvolver a vasculite? Habitualmente as vasculites elas têm faixas etárias específicas de acometimentos. Existem vasculites que são mais predominantemente verificadas na infância, alguns outros em idosos e as mulheres, numa maior parte geral, são acometidas com uma maior frequência que os homens. Doutor, conta pra gente então quais são os sintomas da vasculite? Os sintomas da vasculite são muito particulares dos vasos que acometem. Como os sintomas relacionados à vasculite são relacionados com um órgão específico, muitas vezes pode ter alteração visual, com cegueira ou perda súbita de visão, alterações renais, alterações cardíacas, pulmonares. Muitas vezes um quadro de aneurisma sem explicação pode ser relacionado a uma vasculite, assim como um AVC, uma trombose venosa, uma trombose arterial ou mesmo muitas vezes um quadro de falta de ar. Doutor, o diagnóstico, né? Tem só um tipo de vasculite ou existe outros tipos de vasculite? Conta pra gente. Pela variedade significativa de comprometimentos que podem ser causados, é muito importante a realização dos exames complementares, tanto os de imagem quanto os laboratoriais. Apesar de não existir um exame específico que auxilie no diagnóstico exato de uma vasculite, os exames complementares como tomografia, arteriografia, radiografias, ultrassons e alguns exames laboratoriais específicos, eles podem ajudar muito na suspeição e no diagnóstico. Depois que a gente descobriu o diagnóstico, né? Conta pra gente como é que é feito o tratamento. É fundamental, antes de tudo, o diagnóstico precoce. Como existem formas de vasculite agressivas, com chance alta de infarto, insuficiência renal e alterações pulmonares, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor é o prognóstico a longo prazo. Existe tratamento para as patologias e, apesar de não ter cura, é possível viver com uma qualidade de vida muito semelhante à que se tinha antes do diagnóstico da doença. Mas o que o doutor recomenda para essa pessoa, então, que tem a vasculite, né? Para ela ter mais qualidade de vida? Primeiramente, o diagnóstico precoce. No caso de início de sintomas como dor de cabeça, alterações urinárias, dores abdominais, falta de ar, dores no peito, procurar um especialista. Normalmente se busca um atendimento emergencial na maior parte desses casos, mas também se busca um especialista em reumatologia para fazer uma investigação e excluir as principais causas que podem ter um prognóstico pior. A partir desse momento em que se tem o diagnóstico, o início do tratamento precoce, a manutenção de um tratamento adequado e as medidas habituais que são sempre sugeridas, como uma atividade física leve, cessar tabagismo, diminuir o peso e fazer as atividades para não ficar tão parado, não conseguir ter uma qualidade de vida mais significativa. Então, só para a gente esclarecer e para a gente encerrar a dica do especialista de hoje, conta para a gente que momento, então, o paciente, um alerta assim, que o paciente sente para procurar o especialista para ter esse diagnóstico precoce. Habitualmente, a busca mais adequada se dá logo no início dos exames. Até por isso a importância da conscientização com as dicas do especialista.
Nos casos de uma dor de cabeça que não melhora, uma alteração renal que não está tendo melhora também depois de uma avaliação inicial com algum profissional, seria sempre importante que essa segunda avaliação já fosse feita com o reumatologista para descartar outras patologias, até porque o reumatologista é um profissional de clínica médica e caso seja necessário um encaminhamento para alguma outra área que não a área de atuação, é possível fazer esse tratamento muito mais precoce do que eventualmente ficar esperando outras avaliações até chegar a consultar com o reumatologista. Legal, doutor. Quero agradecer então a sua participação aqui na Dica do Especialista mais uma vez. Aguardo a próxima oportunidade. Tá certo. E você que nos assistiu, continue nos acompanhando e até o próximo vídeo.